Olá, estamos aqui com mais uma entrevistada para essa websérie do Núcleo de Relações de Gênero e Desigualdade Social da UERJ, né? Pré-candidata Joyce Trindade, pelo PCD. Falei certo? PSD. PSD, me desculpa. Pelo PSD. A gente vai conversar um pouco sobre a trajetória, né, e todo esse processo de candidatura. Então, Joyce, eu gostaria que você começasse respondendo, se apresentando brevemente, né? Quem é a Joyce Trindade? Eu conheço um pouquinho de você, mas as pessoas que vão estar assistindo a gente não conhecem, então, se você puder contar um pouquinho. Tá ótimo. Muito obrigada, primeiramente, pelo convite. Meu nome é Joyce Trindade, tenho 27 anos de idade, nascida e criada na Zona Oeste do Rio de Janeiro, nascida no bairro de Cosmos, minto, no bairro de Padre Miguel, criada no bairro de Cosmos. Sou filha de famílias de trabalhadores e trabalhadoras da nossa periferia do Rio. Sou gestora pública de formação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nos últimos 4 anos, tive a oportunidade de estar liderando a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres da cidade do Rio de Janeiro também, do qual fui a secretária mais jovem do país, da cidade e, consequentemente, também do Brasil, na pauta de mulheres das capitais brasileiras. E, além disso, conseguimos criar a maior Secretaria Municipal de Mulheres do nosso país também, com muito orgulho, porque a gente conseguiu consolidar muitas políticas públicas, muitas ações e muitas vidas transformadas, a partir de toda essa caminhada que temos orgulho de ter transformado. E, nos últimos meses, estou aí nessa missão de estar vindo como pré-candidata a vereadora do Rio de Janeiro, nessa tarefa, nesse desafio de justamente estar representando as nossas mulheres na Câmara de Vereadores. Para além disso, sou coordenadora estadual do PSD Mulher, aqui no estado do Rio de Janeiro, do qual também é outro espaço que eu tenho grande orgulho, porque a gente sabe o quanto que nós, mulheres negras, oriundas de periferia, poucas vezes temos a chance de ocupar espaços partidários, principalmente em âmbitos, estaduais, de coordenação e liderança. Então, também é mais uma frente aí que eu tenho essa tarefa, esse desafio de estar liderando e abrindo portas para outras mulheres também. Perfeito, muito bacana. E como que foi essa sua trajetória política, né? O que te inspirou, né? Você trouxe um pouquinho já na sua fala, abrir portas para as mulheres, isso é muito importante, né? Mas como que se deu esse processo? Assim, foi a escola, foi a universidade, foi... Você pode contar um pouquinho isso para a gente? Claro. A minha trajetória na política, eu sempre separo muito bem o que é a política da vida, o que é a política institucional. Eu venho de uma família que pratica diariamente a política da vida, que é justamente o cuidado, o senso comunitário, o zelo pelo seu bairro e também por aqueles que convivem ao seu redor. Meu pai, desde que eu me conheço por gente, ele planta árvores na nossa comunidade, muito com desejo de criar uma cidade arborizada, onde ele diz que criança tem que subir pé de árvore para pegar fruto. Minha mãe sempre foi uma liderança de mulheres na igreja também. Então, eu cresci, frequentando lares junto com a minha mãe e muitas das vezes trazendo um pouco de acalanto para aquelas que muitas das vezes não eram escutadas. Então, eu digo que esse pertencimento de bairro, e familiar sempre me trouxe muito esse conhecimento de que a política da vida ela transforma vidas. Dentro da igreja também, eu sempre trago muito esse elemento da igreja, enquanto primeiro ambiente político que eu tive a oportunidade de me formar, porque lá, desde muito nova, eu fui liderança de juventude, liderança de espaços de formação, com 12, 13 anos de idade, já ia para os púlpitos fazer minhas pregações, então também foi um local que eu tive a oportunidade de aprender, a me expressar, e a palestrar para outras pessoas. Então, esse ambiente religioso da Igreja Batista foi a primeira escola de formação de líderes que eu tive. Aos 19 anos de idade, eu passo na UFRJ, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na curso de formação de gestão pública, que foi justamente a formação que eu escolhi fazer. E eu sempre digo que é muito pela falta. A falta dos projetos, das políticas públicas, me fizeram conhecer
esse ambiente público, para justamente trazer de volta os nossos direitos para o território do qual eu fui criada. Né? E lá na gestão pública eu consegui conhecer, então, a política institucional, conhecer, então, a política partidária e esses outros ambientes dos quais eram tão distantes para mim, porém sempre muito com senso de curiosidade. Né? E nesse ambiente eu começo a me envolver em espaços, né, de movimento estudantil, movimento social, e ali eu começo a conhecer os ambientes partidários. Né? Em 2016 eu faço parte da campanha para a vereadora da Marielle Franco, era uma jovem voluntária naquele ambiente, para justamente experimentar a primeira vez uma campanha eleitoral ali de forma concreta, nem assertiva e propositiva. Desde então, não deixo mais de participar de campanhas, né, de forma ali voluntária, estratégica, propositiva, trazendo um pouco dos meus ideais enquanto gestora pública, enquanto cidadã. Né? Então, desde então, sempre apoiando candidaturas, principalmente de mulheres negras, por acreditar no meu papel enquanto mulher negra gestora pública, mas também mulher negra política. Né? Então, minha caminhada política se dá muito nisso ao longo da minha juventude. E aos 23 anos de idade, eu já atuava no serviço público, né, em instituições públicas, mas também no terceiro setor. Eu sempre tive muito esse recorte da criação da política pública enquanto estratégia de mudança social. Eu acredito muito no serviço público, na força da política pública. Né? Então, esse sempre foi um marcador muito forte na minha trajetória e na minha liderança política também. Então, desde então, atuo nesses temas. Né? E com 23 anos de idade, em 2020, eu e meus amigos de universidade fomos atrás de pré-candidatos a prefeitos daquele ano, que era um ano eleitoral para prefeitos e vereadores, para a gente poder conversar com esses candidatos e candidatas. Né? Conseguimos conversar com boa parte deles, até que o Eduardo Paz, que naquela época era pré-candidato a prefeito, né, abre uma reunião com a gente super proveitosa e muito assertiva. A gente teve vários encontros com o Eduardo depois daquilo, muito nesse cunho mesmo de desenhar políticas públicas. Ele foi o único naquele momento que quis realmente fazer uma conversa ali sobre política pública e, para quem sabe, as ideias entraram no plano de governo. De fato, algumas ideias entraram, né? E passar do tempo, a campanha começou, enfim, todo mundo foi para o seu corre da campanha, né? Eu, no primeiro turno, apoio voluntariamente a Benedita da Silva, né? Muito porque o movimento de mulheres negras do qual eu construía, né, optou por apoiar a Benedita no primeiro turno e a gente, né, fez força, fez cor a esse movimento. No segundo turno, né, a grande maioria da população do Rio apoiou o Eduardo Paes, assim como eu também, né, apoiei. E uma semana depois de eu ter ganho, eu recebi a ligação mais doida da minha vida, que era a ligação da equipe do Eduardo, dizendo que ele queria me conhecer melhor. Vou até ele, e em resumo da história, numa conversa que eu estava indo sem saber muito bem o rumo, era na verdade uma entrevista de emprego do Eduardo, e ele me convidando para me tornar secretária municipal de mulheres do Rio de Janeiro. Né? E então construir com ele essa nova cidade, né? Reconstruir as políticas para as mulheres e fazer parte do grupo político dele. E desde então sigo caminhando junto com o Eduardo Paz. Ah, muito bacana, muito bom você descrever a sua trajetória, acho que é muito inspiradora para novas jovens universitárias, né? E aí eu queria que você contasse também para a gente um pouco sobre o porquê, né? Hoje, né, você decidiu ser candidata, quais foram as principais motivações, as propostas, se você tem uma proposta de campanha já definida para a cidade do Rio de Janeiro, se tem alguma proposta específica para as mulheres diante do que você já construiu e do que você ainda vê, né, sendo necessário ser construído. Vamos lá. A primeira parte é a motivação que me fez vir como pré-candidata a vereadora do Rio de Janeiro. Né? Se inicia muito lá atrás. Né? Eu sempre tive muito esse ímpeto de participar da política, de me movimentar e tentar, de alguma forma, transformar a minha sociedade, especialmente da minha região, né? Da extrema zona oeste do Rio de Janeiro, que é basicamente a metade da cidade. Né? Porém, sempre muito invisibilizado
em várias situações e propostas mesmo, né, de mudança. E a partir disso eu sempre trago muito que eu sou gestora pública de formação e política por vocação, né? E um complementa o outro nessa caminhada para que a gente possa ter uma representação política, porém muito assertiva nas mudanças dos quais eu defendo, né? Eu tento sempre trazer muito essa minha altivez, essa minha liderança para mobilizar mentes e corações, que esse que é um papel de um político, mas para além disso trazer a assertividade que a técnica da gestão pública me trouxe até aqui, né, para conseguir trazer propostas consolidadas. E o meu desejo de entrar na Câmara de Vereadores se dá justamente por isso. O vereador é justamente a ponte, né, a pessoa que conecta o executivo às dores e soluções do povo. E eu vejo que muito meu papel enquanto espero futura vereadora seja justamente esse, ser uma escuta ativa, porém aquela que possa ecoar soluções a partir das pessoas, né? Possa ecoar problemas, mas trazer também resolutividade para o dia a dia do cidadão. Então, acho que a minha contribuição enquanto futura vereadora, né, nessa caminhada que eu construo, é muito a partir dessa lógica, de ser uma voz, de ser uma escuta, de ser um acalanto, mas de ser resposta. Resposta diária para aquelas pessoas que mais precisam e para as soluções da cidade, né? Porque a potência do Rio de Janeiro é muito grande e às vezes a gente não tem representantes que realmente, né, estejam atentos a essas soluções, a essas potências. Então, acho que também é um caminho aí que eu vejo muito, né? Nós que viemos da periferia, a gente sabe muito bem que a gente vive muitos problemas, mas a gente é cheio de solução, né? Cheia de gambiarra, cheia de rataria, cheia de coisas para serem feitas. Então, essa mentalidade, essa bagagem, essa ancestralidade, creio que é muito fundamental dentro da técnica da Câmara de Vereadores, né? Trazer esses nossos conhecimentos para dentro do espaço público, né? E o público eleitoral, o público legislador. E de proposta, a gente tem três macros eixos na pré-campanha e futura campanha. O primeiro deles é o direito para todas as mulheres. Sabemos que os nossos direitos ainda sempre estarão, né, em disputa dentro de uma cidade, mas também dentro de um país. Então, o direito para todas as mulheres é a nossa defesa central, por entender que a base precisa estar no topo, por entender que a base precisa ser prioridade, por entender que nós, mulheres, somos o útero da nossa sociedade, né? Então, quando a gente traz essa reflexão, traz esse investimento direcionado, a gente sabe que é pensando hoje, investindo na manhã, né? Então, um pouco dessa luta que a gente sempre reforça, e obviamente várias propostas diante disso, mas não vou discorrer tanto por conta do tempo, mas um pouco do nosso trabalho e a defesa de tudo que nós fizemos nesses últimos 4 anos também, enquanto secretária de Mulheres, do qual tive o prazer de exercer essa função. O segundo eixo que a gente defende, né, são políticas públicas para todas as famílias, né? E isso para a gente é fundamental, porque a gente sabe que ainda existem muitas pessoas e famílias que não têm ainda leis ou políticas públicas pensadas exclusivamente para elas e eles. Trago aí, por exemplo, a maternidade atípica, pessoas com deficiências e neuroatípicas, como também pessoas 50 a mais, que a gente sabe que as oportunidades ainda não contemplam de verdade essas vidas e essas novas barreiras, né, que são impostas diante da nossa longevidade e cada vez mais uma realidade. E tantos outros percalços, né, quando a gente traz também as políticas públicas, desde saúde preventiva até outros direitos para a população LGBT+, e outras populações, como mulheres negras, né, que são pessoas como eu, que a gente sabe que às vezes ainda temos leis, né, que precisam ser pensadas e propostas mesmo de executivo que precisam ser fiscalizadas e propostas ainda. Então, é olhar o micro, entendendo que esse é o macro, né, olhar as especificidades que ainda não foram vistas, né? E o terceiro eixo da gente é justamente uma cidade para todas as pessoas. E a gente traz a parte da economia, geração de trabalho, geração de renda e cultura, né? A gente sabe que ainda não são todas as regiões do Rio que têm todos os seus direitos garantidos. Então, já trabalhamos muito para avançar, porém ainda tem regiões que precisam ser contempladas. Então, uma cidade para todas as pessoas é um eixo que para a gente a cereja do bolo, né? Aquilo que nos contempla e que faz todo mundo ter os outros direitos citados anteriormente. Perfeito, muito bom, né?
E agora a gente vai falar um pouco de desafios, né? A gente sabe que uma candidatura, né, traz inúmeros desafios, né? E essa é a sua primeira pré-campanha. Eu acho que você ainda não, né, não está no momento mais difícil do processo, mas como que funciona essa organização da sua campanha em termos de recursos, profissionais envolvidos, materiais, e os desafios enfrentados nesse processo de construção, né? E se puder descrever as principais dificuldades para a gente, seria muito bom. Maravilha. Não, a primeira parte é que eu estou dentro de um ponto de partida, vamos dizer que muito privilegiado em comparação com com outras companheiras, né? Eu estive enquanto secretária, então o meu nome já estava na mídia, né? O público, a sociedade carioca, obviamente que não todos e todas, mas muita gente já tinha relacionamento comigo. Então, meu ponto de partida, né? Eu preciso sempre trazer isso enquanto essa leitura, né, é diferente em comparação com tantas outras mulheres que estão concorrendo aí. Apesar de ser a primeira vez que eu venho enquanto pré-candidata, então, muitos novos sentimentos, experiências, né? Querendo ou não, eu venho de uma bagagem de 4 anos enquanto uma liderança na cidade do Rio de Janeiro, mesmo não tido concorrendo antes. Né? Então, meu ponto de partida é diferente em comparação com outras companheiras. Né? Isso não pode ser invisibilizado, porque a gente sabe que a disputa eleitoral ela é muito dura e muito cruel, né, e muito desleal. Né? Então já sai do ponto de partida diferente em comparação com outras mulheres que não tiveram o mesmo espaço de liderança e visibilidade do qual tive nesses últimos tempos. Né? Para além disso, também, óbvio, né, enquanto pré-campanha, né, e aí não sendo herdeira, tive que ter a estratégia de ser uma pessoa muito bem organizada financeiramente. Né? Então, eu tive a oportunidade de ter um salário, né, que é um salário grande, né, em comparação com boa parte da sociedade brasileira. Né? O cargo que eu ocupava, né, me dava esse direito de ter um salário maior do que a grande média da população, e com isso também me organizei financeiramente de forma muito assertiva para conseguir ter condições de competir quando eu chegasse no momento certo, né, para vir como candidata, pré-candidata e candidata futuramente. Porque a gente sabe que os custos de pré-campanha não são previstos dentro do processo eleitoral, né, e isso é um grande equívoco da política brasileira, da nossa democracia, porque isso faz com que a grande maioria das pessoas novas não consigam ter a mínima competitividade. Então, eu tenho competitividade porque justamente tive acesso a recursos que vêm a partir do meu trabalho, mas que são recursos que boa parte da sociedade também não tem. E essa leitura também é importante ser dita, né? Porque quando a gente vai ver homens brancos, classe média ou herdeiros, né, eles já saem com um ponto de partida muito maior, independente da visibilidade do trabalho, só por terem recursos financeiros. Né? Então, também aí mais um ponto fundamental de ser levantado. Então, eu consegui, querendo ou não, a partir dos últimos 4 anos, né, ter menos dificuldades em comparação com a grande maioria das mulheres na política e ter uma competitividade, um acesso muito maior. Né? E além disso, também sou coordenadora estadual de partido. Então, também nesses últimos 2 anos, eu venho me dedicando ao partido, construindo o partido, né? Dedicando meu tempo mesmo para isso, e óbvio, isso também me traz um ponto de partida mais privilegiado dentro do partido, por estar lá nos últimos 4 anos, nos últimos 2 anos, desculpa, trabalhando e me dedicando nessa esfera. Né? Então, eu gosto de trazer os pontos de partidas diferentes, né, antes de trazer os desafios, porque a gente sabe que política basicamente é isso, né? Quem tem mais acessos e menos acessos para ter uma competição mais exitosa ou menos exitosa. Então, traria esses pontos. E desafios são os mesmos também como outras mulheres passam, né? O assédio, a violência política de gênero, né? Os ataques digitais, e todas as outras violências de dinâmica do dia a dia mesmo, que aí são muito mais subjetivas, porém concretas, são muito mais dinâmicas do dia a dia do que grandes factóides, apesar de ter outros fatos também que eu passo, né? Eu tive um ataque organizado recentemente por presos da Lei Maria da Penha, né? Já tive perseguições por grupos organizados, então, enfim, vários outros tipos de ataques também diretamente e muitos deles vinculados ao ser mulher e ser mulher que está disputando os territórios mais perigosos do Rio de Janeiro, que é a extrema zona oeste,
né, o berço da milícia. Mas, obviamente, a gente também se prepara psicologicamente, emocionalmente, politicamente, no âmbito da segurança também, para estar aqui viva, né, e competindo de igual para igual, ou pelo menos o mais próximo possível, né, do que a gente sabe que a grande maioria de nós ainda não tem de acesso. Então, traria que são alguns dos elementos que acabam me diferenciando. Eu gosto sempre de ser muito transparente, né, porque eu sei que eu ocupo um lugar muito específico na política carioca, né? O que não é a grande maioria das outras mulheres. Então, não posso ser desleal com as demais, né? E não trazer esses elementos enquanto pontos de partida. Muito boa a sua fala, né? E muito lúcida, né? Dentro dessa perspectiva. E, infelizmente, essa descrição que você faz sobre a violência política de gênero, assim, a gente está vendo que é bem recorrente, assim, a gente tinha iniciado, né, o projeto pensando só em 2 episódios para ilustrar mais o papel da vereança, e a gente está vendo essa demanda da violência política como uma questão. Então, Joyce, eu aproveito para receber aqui a nossa colega Fafá Silveira, que vai retomar com as perguntas com a Joyce. primeiro, Joyce, dizer que lamento esse episódio de violência política que você nos relata. Infelizmente, você não é a única mulher pré-candidata a passar por isso. A gente espera que essa realidade seja superada. Mas muito obrigada por retratar isso para a gente. É um ponto importante para a gente conversar. Continuando sobre essas questões, sobre a dificuldade enfrentada pela candidatura, a gente gostaria de te perguntar na sua percepção, quais os principais desafios que as mulheres, agora em específico como mulher, enfrentam como candidatas ao cargo de vereança? Maravilha. Fafá, tem um ponto sempre importante, né, que a gente, ao conversar, né, junto com candidatas, pré-candidatas, na verdade, é sempre o medo sobre a segurança partidária ou não, né, se os partidos darão esse apoio, ou também o próprio processo formativo eleitoral. A gente vê também um grande desafio que é, né, muitas mulheres são cooptadas a estarem dentro dos partidos, porém sem nenhum preparo prévio sobre o que é efetivamente uma candidatura, sobre como que vai funcionar essa disputa, né, e como tudo isso funciona. Mas eu trago também que eu, né, enquanto PSD, eu sou coordenadora de mulheres, então a gente tem sempre essa luta nos últimos mais de um ano e meio, eu sou coordenadora há 2 anos, porém nos últimos um ano e meio, a gente fez vários encontros formativos, encontros temáticos, né, seminários, enfim, para falar justamente sobre o que é ser mulher na política e estratégias mesmo, coisas bem práticas, né, da vida pública e da vida política. Então, isso tem sido um processo bem bacana que a gente tem construído. É claro que ainda não é suficiente, é claro que a violência, né, a desigualdade de gêneros partidárias ainda é uma realidade e a gente tem sempre lutado para mudar. Né? Enquanto eu, indivíduo, pré-candidata, tirando aqui o chapéu de coordenadora, né? Obviamente, por ter 2 anos, né, de partido e muito participativa do processo, eu acabo tendo, né, um destaque maior que, consequentemente, vai me trazer, né, um retorno aí, tanto financeiro, mas também de apoios, vamos dizer assim, dentro da caminhada eleitoral dos próximos meses aí que teremos. Né? É óbvio que algumas companheiras que não têm a mesma entrada ou adesão vai sofrer uma diferença, e isso dá muito pela construção que eu sempre reforço hoje em dia em vários encontros, que é que as mulheres precisam cada vez mais construir partido. Não dá para a gente cair no conto de que eu sou uma estrela única, minha história já me contempla. Não. Né? A vida ela é feita de coletivo, a vida ela é feita de caminhada em conjunto. E partidos são encontros de pessoas que caminham no mesmo propósito. Não tem como a gente continuar achando, né, que indivíduos terão exclusividade ou privilégios diante do partido quando chegam nas vésperas. A gente precisa construir força. Né? Isso é uma coisa que se perdeu muito nos últimos anos nos partidos em todo o Brasil, né? E não é apenas um partido exclusivamente, isso é uma construção dos últimos tempos, tem muito a ver com capitalismo, inclusive, também, mas sem me aprofundar muito, né? A gente precisa muito refletir sobre que nós, mulheres, precisamos voltar à construção partidária e retornar a esse processo colaborativo, coletivo, para sermos também prioridades partidárias. Não dá para a gente chegar nas vésperas e falar ninguém me apoiou.
Mas como que foi a sua entrada? Como que foi a sua caminhada? Eu sei que poucas vezes as pessoas falam sobre isso, mas eu, enquanto uma mulher que constrói partido, né, acho que é importante trazer essa fala também, porque a gente precisa refletir sobre essa caminhada coletiva que, infelizmente, se perdeu nos últimos anos. Tenho 27 anos, eu sei que poucas pessoas da minha idade, inclusivamente, falam sobre isso, né? Mas eu converso muito com pessoas partidárias nos anos 80, né? Enfim, da época do tentativa da redemocratização e o quanto que a luta deles eram coletivas, enquanto que a gente precisa retornar com esse processo, né? Que infelizmente se perdeu nos últimos anos aí da nossa sociedade. E eu acho que eu falei, acho que é isso, em resumo. Muito boa a Um sua pouco isso. fala. A gente até agradece e convida para assistir ao nosso primeiro programa, em que a professora Idete Pereira de Mello comenta justamente sobre a necessidade das mulheres ocuparem as executivas, os diretórios dos partidos, porque nós somos presença forte dentro dos partidos, mas nós não estamos nos cargos de direção. Então, muito boa a sua fala e agradeço. E aproveito para perguntar se você deseja acrescentar algo mais à sua fala, sobre a sua pré-candidatura, ou algum recado para as mulheres que estão nos assistindo. Enquanto minha pré-candidatura, né, eu traria muito esse sentido de que nós estamos construindo, né, uma pré-candidatura muito consolidada na pauta dos direitos das mulheres, né? Eu sempre digo muito que a minha pré-candidatura tem muito vínculo direto a gente poder reafirmar a importância das políticas de gênero dentro de um município, dentro de um estado, dentro de uma cidade, dentro de uma construção política de cidade, né, e de país também, né? Eu tenho muito esse compromisso de entender que a cidade do Rio de Janeiro, ela reverbera para quase o Brasil inteiro. Quando a gente pensa em Brasil, a gente olha para o Rio, né, muitas das vezes. Então, meu compromisso de vir com uma pré-candidatura que seja fortalecida, que traga a bandeira da mulher enquanto estratégia de cidadania, enquanto estratégia de planejamento municipal, estratégia de planejamento de cidade, para a gente é justamente reverberar para outros municípios, para outras capitais, de que importa, né? Que o investimento em política para as mulheres importam e também trarão retorno político, e também trarão nessa construção de cidadania, e também trarão, né, uma construção, uma caminhada de vida aí, que nós mulheres cada vez mais queremos participar, não só enquanto indivíduo, mas também enquanto coletivo. Então, acho que a resposta que eu trago tenho muita gratidão a essa caminhada, e por tantas mulheres estarem se aproximando da gente nessa construção, né? Porque é a mulher trabalhadora, são mães, são avós, são meninas, são jovens, são vários perfis de mulheres e também de homens, homens compromissados com a luta, né? Que sabem que para a gente avançar, a gente precisa de equidade e de igualdade entre homens e mulheres, né? O que ainda não é uma realidade. Então, também existem vários, né, apoiadores que entendem da importância desse trabalho e que sabem, né, que não dá para a gente continuar tolerando a violência contra a mulher, seja a violência política ou tantas outras manifestações de violência que a gente vê por aí. Então, acho que é um pouquinho disso que temos, né, que eu tenho muita felicidade de liderar esse processo. Como eu sempre falo muito para o time que me acompanha, né, e todas as pessoas que rodam ao meu redor, que eu sou o rosto, o CPF, né, e a cara de um projeto político feito por muitas pessoas, né? Eu ecoo outras vozes, eu não dou voz, eu só ecoo as outras vozes que estão aí na cidade, muitas das vezes invisibilizadas, entretanto, né, que querem participar novamente da democracia e novamente se sentirem cidadãs, que durante tanto tempo foram negados esse direito. E para acabar minha fala, né, eu sempre reforço muito também que eu sou bisneta de uma mulher que não era nem reconhecida quanto gente, né? Eu sou neta de uma mulher que o Brasil disse, você é mais ou menos pessoa. Eu sou filha de uma mãe que o Brasil sempre destinou que o caminho dela só seria alguns tipos de profissões e que o poder jamais a pertenceria. E eu sou filha, né? Hoje em dia sou uma cidadã, uma pessoa que depois de tantos anos, depois de tantas lutas, de tantas mortes, né, teve os direitos iniciais garantidos, a políticas de cotas, né, tantas outras políticas de cidadania, políticas educacionais, assistências sociais, de projetos. Eu sou filha da oportunidade pública, eu sou filha da escola pública. Então, finalmente, o Brasil começou a olhar para a gente.
mas não é suficiente, né? A gente está falando só de 30 anos para cá. Eu tenho 27, então o Brasil para a gente é muito recente ainda. Mas agora a gente está resgatando a cidadania das outras mulheres que o Brasil esqueceu, mas que a gente nunca mais vai deixar para trás. Então acho que essa é a nossa luta. Nos visibilizar para que as próximas gerações possam ter vida, e vida com dignidade também. Nossa, a gente fica até emocionada vendo você falar isso. Muito obrigada. Muito obrigada, Joyce, pelo seu tempo, pela sua fala. Sucesso na sua campanha. Obrigada. A gente está na torcida aqui. E assim que a gente concluir esse processo, a gente vai estar passando, né, o link para você. Não sei se o Fafá quer complementar mais alguma coisa. Eu achei que a gente estava gravando e fazer um finalzinho mais oficial, tipo, no DERG agradece a candidata, mas você voltou para o pessoal, você quer terminar fazendo um encerramento mais institucional e depois, tipo assim, a gente no DERG agradece a candidata, algo assim? Não. Então tá bom. Okay. A gente está nas entrevistas meio extraoficial, assim, o NUDERG agradece, né? Mas a gente é o NUDERG também, então a gente agradece aqui. Muito obrigada, viu? Obrigada, querida. Prazer enorme conhecê-la.